Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês de língua portuguesa e vamos falar sobre função dos verbos. Sou a professora Deli e na nossa atividade de hoje vamos começar fazendo uma atividade para compreender como eu posso colocar o tempo do verbo corretamente nas frases, na minha escrita. A primeira atividade aí, acompanha comigo aí na tela. Vamos lá. Olha só o exemplo, observe as frases. Ontem eu cheguei atrasado e eles também chegaram. E eles também chegaram? É uma pergunta, né? Que é o verbo chegar. Amanhã eu chegarei atrasado. E eles também chegarão? Então, o verbo é chegar e eles sofreram uma alteração aí, tá? Tanto no tempo passado quanto no presente. Então, será que você, olha só a questão, será que você é capaz de fazer o mesmo? Então, em seu caderno, complete as frases que seguem, sempre colocando os verbos primeiramente no passado e depois no futuro, como a gente acabou de ver no exemplo aí que eu li, tá bom? Aí temos a letra A e a letra B. Na letra A, se você reparar, o verbo está entre parênteses, aí no final da frase, é o verbo ir, tá? Então, eu vou fazer a alteração da primeira frase. Olha só como vai ficar. Ontem eu... Vamos lá? Eu fui. O verbo ir, eu não falo eu irei, eu fui ao cinema, é o passado. Eu irei, como é que eu falo o passado? Eu iria, não existe. Eu uso a palavra fui, ok? Eu fui ao cinema e eles também foram, ok? Essa é a alteração no verbo ir. E no futuro, olha só como ficaria a frase. Amanhã eu irei ao cinema e eles também irão. É interessante você perceber o verbo no passado e no presente, o finalzinho dele sempre termina no ão, com a o tio, tá? Pra gente às vezes não confundir com a m no final. Na letra B, temos aí o verbo assistir. E a gente vai fazer a alteração aí na letra B. Ó. Ontem nós assistimos à TV. E eles também assistiram, ok? Tem alteração aí, ontem. E no futuro ficaria, olha, amanhã nós assistiremos à TV. E eles também assistirão, ok? E eles também assistirão, que é uma pergunta, ok? Então, vemos aí a alteração no verbo ir e assistir, tanto no passado quanto no presente. E ele sofre essas alterações na escrita aí, dessa forma que escrevemos, tá bom? Mas também é interessante, vamos lá para um detalhe importante. Nos verbos, a gente usa, antes do verbo, geralmente um pronome. O que são os pronomes? A gente vai lembrar um pouquinho, só no próximo slide aí, que você acompanhar na tela, você entender melhor. Vamos lá. Aí no slide a gente tem essas tirinhas, ó. Queremos o poder. Tem vários personagens e cada um usa uma fala. Como fala a questão, leia o carto ao lado do Graúna, um dos personagens do cartunista brasileiro Elfio, né? E fala o seguinte, eu posso, tu podes, ele pode. Nós podemos, vós podeis, eles podem. Eu posso. Então, vocês viram como, seguindo o verbo poder, né, que é o verbo flexionado aí, a gente está usando os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles, são os pronomes. E muitas vezes esses pronomes, eles são seguidos, é claro, de verbo na nossa escrita. Então, geralmente, ele vem acompanhado de um pronome. Mas também não é uma regra, sempre tem um pronome antes de um verbo, ok? Então, o que a gente vai entender aí? O verbo são palavras que expressam ação, né? Se refere a tempo, passado, presente e futuro. Pode ter alguns pronomes que também nos ajudam a flexionar esses verbos de forma correta, ou seja, escrevê-los da forma correta. Eu falei, a gente vamos ao cinema. Eu não falo a gente vamos. Quando eu falo a gente, eu estou me referindo com certeza a mais de uma pessoa. A gente, eu mais alguém. Então eu não falo a gente vamos, a gente vai. Então a gente tem que ter esse cuidado, tanto na fala quanto na escrita, usando esses verbos da maneira correta. Vamos fazer algumas atividades e compreender isso na nossa escrita, tá bom? Vamos lá. Aqui temos um cartaz, tá? Que, é claro, tem alguns verbos. A gente vai ver a escrita como ficou, olha só. A vacinação já começou, tá? A vacinação já começou, mas a pandemia não acabou.
Então, para evitar o colapso, todos precisam colaborar. Use máscara e não aglomere. Ok? Olha só o cartaz, já vemos uma pessoa com uma máscara. E questão 1 fala o seguinte, ó, o texto incentiva, letra A, a vacinação, o uso de máscaras, C, a aglomeração ou D, a ida ao hospital. Qual dessas alternativas o texto ele se incentiva? Aí nós vamos ver aqui, tem a vacinação, tem a máscara, tem a aglomeração, a ida ao hospital. O que o texto em si, ele está nos incentivando, tá? Ele nos incentiva o quê? Letra B, ó, o uso da máscara. E se nós observarmos aqui no texto, bem direitinho, ele fala, ó, para evitar o colapso, todos precisam colaborar, use máscara e não aglomere. Embora esteja bem em negrito, ó, a vacinação já começou, mas a pandemia não acabou. E a gente vê ó, uma pessoa com o uso da máscara. Então o texto está incentivando ó, o uso de máscara, se nós prestarmos bem atenção na informação aí compartilhada. Ok? Muito bem, vamos para a próxima questão. No trecho, eu sempre falo, trecho é uma parte do texto, não é o texto por completo, é uma parte. No trecho, a vacinação já começou, mas a pandemia não acabou. As palavras destacadas são verbos que estão no tempo. Começou é a palavra em destaque. Ó. Acabou também. Então, essas palavras estão em que tempo? Tempo do verbo. Lembra que nós falamos? Só existem 3, passado, presente e futuro. E que tempo elas estão? Começou e acabou. Será que é presente? É do hoje? Começou. Ou está no futuro? Já pensaram um pouquinho? Elas estão no passado, ou seja, já aconteceu, já começou. Se fosse no presente, ia ficar o quê? Começa, né? Falando do presente, ok? Acaba, presente. Mas aqui acabou, começou, já passou, ok? Para a gente não se confundir. Vamos para a próxima questão, questão 3. Observe o trecho de novo, mas a pandemia não acabou. Olha só essa partezinha para a gente analisar. Pandemia, palavra em destaque aqui. Ó. Qual pronome abaixo pode substituir o termo a pandemia sem alteração do verbo acabou? Muitas vezes a gente vai escrever um texto ficando a pandemia não acabou, a pandemia a gente tem que ter cuidado com a pandemia, a gente fica sempre repetindo a mesma palavra. E a gente pode fazer essa substituição por um pronome. Ó. Qual seria o pronome correto para me usar nessa frase sem mudar o sentido dela? Mas a pandemia não acabou. Letra A, nós. Pegando a palavra nós, eu fico, ó, mas nós não acabou? Será que ficou correto? Ficou estranho, né? Vamos pegar a próxima alternativa e ver se fica correto. Letra B, vocês. Mas vocês não acabou. Ficou estranho também, não foi? A concordância. Letra C, ela. Mas ela não acabou. Ficou mais adequado, não foi? E vamos fazer a letra D de novo, para a gente ver, ouvindo a frase. Ó. Eles, tá? Mas eles não acabou. Você pode fazer isso que eu estou fazendo agora, pegar cada um, usar na frase e ver qual que combina melhor, que fica sem sofrer alteração, fazendo a leitura correta. Eles também não ficou certo. Então, qual seria a alternativa? Letra C, ó. Vamos ler novamente para a gente perceber, ó. Tá? Mas ela não acabou. Não ficou estranho e ficou concordando com a frase sem eu precisar alterar o verbo. Se eu fosse usar nós, ó, mas nós não acabamos, eu teria que alterar o verbo. E assim fazer a concordância correta com os outros pronomes. Então, o pronome aqui que a questão requer é ela, ok? Mas ela não acabou, ok? 4. Com qual pronome o texto, o verbo precisam está concordando? Vamos voltar lá para o texto de novo e observar. Tá? Para evitar o colapso, todos precisam colaborar. Use máscara e não aglomere. Então, precisam, ele está concordando com qual pronome? Ó? Que é o verbo precisam. Tá? Concorda com qual pronome? Ó? Todos.
Se refere a esse pronome aqui, se referindo a mais de uma pessoa. Todos precisam, tá? No trecho, para evitar o colapso, qual palavra é um verbo? Nesse trecho aqui em destaque, para evitar o colapso. Qual seria o verbo? Será que é colapso? Eu colapso, tu colapso? Não combina. O também não, que O é artigo. O, A, ok? Evitar. Evitar, ok. Então, qual seria o verbo aí? Que expressa uma ação, ó. É o verbo evitar. Eu evito, tu evitas. É o verbo evitar, ok? Vamos para a próxima atividade aqui, continuamos. Vamos lá. Assinale a alternativa abaixo em que o verbo no texto está no modo imperativo, ou seja, o verbo indica uma ordem. Ele quer um verbo imperativo, ou seja, o verbo que indica uma ordem. O enunciado, ele me indica o que eu tenho que fazer. Quando eu falo começou, eu indico que algo está iniciando, né? Ou já tinha iniciado. No caso, acabou, algo que já findou, já terminou. Colaborar, né? Se ajudar alguém. E use, é uma ordem, use. Qual seria o verbo aí que expressa uma ação, uma ordem? Começou, acabou, colaborar, use. Seria a letra D, ó. Use, uma ordem. Use máscara, como, né, no texto a gente viu aí, ele dando a ordem use, ok? E a questão 7, ó. Como ficaria o trecho? Todos precisam colaborar se a palavra todos fosse substituída pelo pronome eu. Olha só o que a questão me pede. Todos precisam colaborar. Se eu usasse a palavra eu precisam colaborar, ficaria estranho, né? Então eu colocaria eu preciso colaborar, né? Eu preciso colaborar. Localize no cartaz o único verbo que está no plural, que eu já destaquei, que é o verbo precisam, né, lá. E a questão 9 fala o seguinte, ó, qual a conjugação do verbo aglomere? Ela está em qual conjugação? Na segunda conjugação. Termina com aglomere, com E. E como seria a reescrita do trecho? A vacinação já começou se o texto destacado estivesse no plural. A vacinação já começaram. A vacinação. Como ficaria a escrita desse trecho aí? As vacinações já começaram. Aí eu teraria o final. Já começaram. Ok? Já começaram. E aí eu faria, utilizando o verbo aqui, ó, o verbo da oração abaixo, usando o verbo verbal de acordo com a pessoa que se refere aqui, tá? Eu faço, ó, o verbo fazer, ó. Os meninos fazem, eu faço bagunça. Eles fazem bagunça. E você faz, ó, como cada um tem uma escrita diferente. E nós fazemos. Então, ele sofre essa alteração conforme as pessoas que estão realizando essas ações, tá? Então, é por aqui eu termino a nossa aula sobre verbo. Nós compreendemos que o verbo tem um tempo, passado, presente e futuro. E é uma palavra que expressa uma ação. Eu espero que você tenha compreendido, eu fico por aqui, mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, ok? Tchau, tchau.